declaro aberta a presente sessão especial, solicitando a comissão de plenário que proceda à leitura das duas sessões anteriores que precisa ser lida. Ata da primeira sessão extraordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 12 dias do mês de abril do ano de 2023, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão plenária extraordinária desta Corte de Contas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Fernando Ribeiro Toledo, em que reuniram os senhores conselheiros. Conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, além do senhor conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelos procuradores Estela de Barros Lima Melo Cavalcante e Enio Andrade Pimenta. Também compuseram a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Fernando Costa Tourinho Neto, além do senhor deputado estadual Bruno Toledo, bem como do Procurador-Geral de Justiça, Leão Araújo, e do secretário executivo do Gabinete Civil, Felipe Cordeiro, representando o governo do Estado. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Em seguida, a presidência concedeu a palavra à procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante, que fez considerações acerca de sua passagem, transmitindo, por fim, o cargo ao seu sucessor com votos de consideração e apreço. Após, o senhor procurador-geral fez seu pronunciamento emocionadamente, saudando a todos os presentes, sobretudo a esposa e filhos, analisando sua trajetória e com as melhores referências de servir à sociedade no cumprimento de suas funções. Ato contínuo recebe as boas-vindas por parte da presidência. Todo o pleno associou-se aos votos. Continuou facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso. Em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata da sessão especial de posse do Dr. Enio. Senhor presidente, só uma retificação na ata, que quem estava representando o governador do estado foi o secretário de governo, doutor Vitor Pereira, que foi colocado aí, que foi o Gabinete Civil, Felipe Cordeiro. Só fazer essa correção. Passear na próxima ata. Mas que só acho que pode ser aprovada a ata, senhor presidente. Faz só a correção e eles procedem a correção, agora faz só a substituição e já aprova. Pode ser É feito. só essa a única retificação. Ok, tá bom. Em discussão, a ata. Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Presidente, Pois não, conselheiro. eu não estive presente, portanto não posso... não estava presente na sessão. Registrada a ausência de Vossa Excelência. Aprovada, portanto, a ata. Por favor, comissão plenária, a ata da sessão anterior. Da segunda sessão extraordinária do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 30 dias do mês de maio do ano de 2023, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão plenária extraordinária desta Corte de Contas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Fernando Ribeiro Toledo, em que reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros, além da senhora conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros, senhor conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel e senhor conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Enio Andrade Pimenta. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou, em nome de Deus, aberta a sessão, concedendo a solicitação da coordenação de plenário para que a leitura da ata anterior seja realizada na próxima sessão. Na hora do expediente, foi concedida a palavra, tendo a conselheira Rosa Albuquerque levantado questão de ordem quanto à publicação da sessão extraordinária, o que foi confirmado pela presidência. Passou-se, então, à ordem do dia.
Excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, TC 5449-2023, foi solicitada a vista do processo pela conselheira Rosa Albuquerque. TC 9029-2023, solicitada a vista do processo pela conselheira Rosa Albuquerque. O conselheiro Rodrigo Siqueira e o conselheiro Otávio Lessa anteciparam seus votos acompanhando o relator em ambos os processos. Em seguida, a presidência convocou a todos para a sessão extraordinária na próxima terça-feira, após a sessão ordinária do Pleno. Por fim, foi facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, pelo que, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata. Não havendo discussão nem impugnação, considero-a aprovada. Passamos, então, à ordem do dia. Concedo a palavra a Vossas Excelências nessa sessão especial. Não havendo quem dela queira fazer uso, passamos ao expediente. Como matéria única, concedo a palavra à conselheira Rosa para relatar. Senhoras e senhores conselheiros, como é do conhecimento de Vossas Excelências, no dia 30/5/2023, foi realizada a sessão extraordinária do Pleno deste Tribunal, convocada pelo conselheiro presidente para análise e possível ratificação de duas medidas cautelares por ele proferidas nos autos dos processos TC 9029 de 2023 e 5449 de 2023, em que determinou a suspensão de procedimentos licitatórios e contratação pelo município de Maceió. Após Sua Excelência proferir seus votos, entendi por bem pedir vista de ambos os processos, visando entender melhor o ocorrido e verificar com mais vagar todos os detalhes envolvendo os feitos, considerando que o procedimento adotado pelo presidente, a princípio, não estaria em perfeita consonância com as normas legais e regimentais aplicáveis à espécie. Pois bem, hoje pela manhã fui surpreendida com a informação de que o senhor prefeito de Maceió protocolizou na data de ontem, 5/6/2023, exceção de suspeição, tombado sob o número 107/80 de 2023, em face do conselheiro Fernando Toledo. Na petição inicial da exceção, há alegação de vícios no procedimento adotado pelo conselheiro presidente no processo TC 9029 de 2023, dentre os quais se destacam a ausência de competência e consequente violação ao juiz natural e vício quanto à publicação da convocação para a sessão extraordinária realizada no dia 30/5/2023. Além disso, alega o senhor prefeito que é fato público e notório que o conselheiro Fernando Toledo seria seu inimigo capital, considerando que o senhor prefeito havia feito inúmeras denúncias contra o conselheiro Fernando Toledo, na época em que ambos eram deputados estaduais, além do ajuizamento de ação civil pública, em que figuram como demandante o senhor João Henrique Caldas e como demandado o conselheiro Fernando Toledo. Diante desse fato novo, revela-se não só prudente, como imperiosa a suspensão da tramitação do processo em questão, TC 9029/2023, ao menos até o julgamento da citada exceção de suspeição. É de se observar que os conselheiros se sujeitam aos mesmos casos de impedimento e suspeição previstos para juízes no CPC, conforme previsão contida no artigo 38, parágrafo único da Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas, bem como que no artigo 145, inciso 1º do CPC, há previsão no sentido de que haverá suspeição do juiz quando ele for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes. Além disso, considerando que não há no regimento interno do TCEAL e no regimento interno do TCU
regras claras de tramitação da exceção de suspeição, revela-se necessária a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, conforme previsão contida no artigo 15 do referido Código. Firmada essa premissa, cumpre consignar que a exceção de suspeição deve tramitar em observância às regras contidas no artigo 145 e seguintes do Código de Processo Civil, consoante disposto no artigo 146 do Código de Ritos, uma vez ciente da alegação de suspeição, poderá o julgador conhecer a suspeição e encaminhar o processo ao seu substituto legal ou apresentar defesa, acompanhada de documentos e demais provas que se revelam pertinentes. Diante desse contexto, suscito questão de ordem no sentido de que os dois processos pautados para que sejam suspensos, a fim de que possa haver a tramitação regular da exceção de suspeição, oportunizando ao conselheiro Fernando Toledo reconhecer a suspeição ou, em caso negativo, concedendo-lhe prazo de 15 dias para a apresentação de suas razões de defesa. Após essas providências, o processo estará apto à apreciação da suspeição pelo plenário da Casa, a quem compete decidir a questão. É a nossa manifestação, presidente. Nós temos um fato novo no voto trazido pela conselheira, a incidência de suspeição do conselheiro presidente Fernando Toledo. Eu, a priori, trago o maior respeito ao entendimento da conselheira Maria Cleide, não, a conselheira Rosa, perdão, mas absolutamente não me sinto suspeito com relação a esse tema, uma vez que de pronto já manifesto que não tenho absolutamente nenhuma questão pessoal com o jovem prefeito de Maceió. Tivemos em alguns momentos, lá muito atrás, 9 anos atrás, quando estávamos no exercício dos cargos de deputado estadual, momento em que também presidia aquele parlamento, tivemos alguns debates no campo político, no campo das ideias. Jamais tivemos nenhum enfrentamento de ordem pessoal e não nutro nenhum rancor, nenhuma divergência pessoal com o prefeito. Esta decisão, inclusive, fazendo já uma referência ao caso concreto que nós estamos enfrentando, trata-se de uma concessão de uma cautelar que teve princípios objetivos. Tivemos uma denúncia, o denunciante era qualificado, poderia fazer a denúncia. Esta Corte de Contas, quando faz qualquer tipo de juízo de uma suspensão de cautelar, ela não tem juízo de valor final, ela tem uma instrução processual. A decisão de suspender o processo, ela se dá por uma emergência, por uma possibilidade de dano ao erário, que se nós postergarmos essa decisão, ela vai perder completamente o objeto. Tem uma contratação que está em andamento, que essa contratação é para uma festa junina que se avizinha. Se ela tiver coroada, eventualmente, que eu lhe digo que eu não faço juízo definitivo de valor, se houver algum vício, já perde o efeito completamente. Quando nós julgamos esta cautelar,
ela é transitória, o prefeito terá, junto com todo o seu aparato, junto com toda a sua assessoria jurídica, os meios de levantar os pontos que estão fragilizados, que estão apontados na nossa cautelar, e o juiz natural que será distribuído esse processo ao longo da apreciação, que ela pode ser de juízo de admissibilidade ou não. A cautelar pode ser negada pela Corte de Contas. O que eu imagino é que se nós levantarmos essa questão agora, que eu nem serei o juiz desse processo, a cautelar foi concedida, ela sendo acatada agora ou não, a matéria será distribuída para um relator, em lugar imediatamente, que aí sim terá um procedimento, de quem quer que seja, do sorteio pode ser qualquer um de vossas excelências que venha a ser o juiz natural desta demanda. Portanto, eu faço essas considerações em função quando a matéria é uma matéria que requer uma certa urgência, e eu imagino que nós deveríamos acatar ou não a cautelar. Em seguida, na distribuição do processo, o prefeito terá a possibilidade de apresentar suas defesas. Eu, sinceramente, neste momento, no ponto em que se encontra este processo, eu acho que nós estamos fazendo uma inversão de entendimento e que, de qualquer forma, poderia ter um prejuízo irremediável ao erário. Pensando desta forma, eu concedo a palavra para a Vossas Excelências para as considerações que se achar pertinente fazer. Como relatora no momento do processo, e pelas razões que trago a Vossa Excelência, respaldada na legislação vigente, inclusive, presidente, trazendo também o meu entendimento no sentido de que nenhuma situação, nenhuma necessidade, nenhuma urgência pode suprimir nenhum dos comandos legais e constitucionais, né? E isso é o entendimento que eu trago. E com relação à exceção que foi trazida pelo prefeito, dada entrada ontem, protocolizada ontem na Corte, no nosso gabinete, em virtude de estar o processo sob a minha relatoria, sob as minhas vistas, também existe o comando legal e nós estamos respaldados na legislação vigente, no Código de Processo Civil, que é quem dá sustentação às nossas, a como se deve conduzir os processos, e especialmente neste caso, em virtude de nem o nosso regimento, nem a nossa lei orgânica, nem o Tribunal de Contas da União trazer nenhuma normatização que seja no sentido de como devemos apreciar a exceção de suspeição, temos por obrigatoriedade legal de nos conduzirmos pelos ditames do CPC. E é em virtude disto que eu trago a deliberação de Vossas Excelências, se Vossa Excelência, como acabou de se manifestar, não entende, não se acha, não acata a suspeição trazida pelo interessado do processo, eu entendo que nós devemos seguir, e se não fizermos, estaremos infringindo um comando legal. Deveremos abrir o prazo, que é de 15 dias, independente de qualquer situação. O processo deve ser apreciado não agora, neste momento, sob pena de estarmos cometendo uma infração legal gravíssima. Nós temos que obedecer o prazo de 15 dias para que Vossa Excelência apresente suas razões de não suspeito
e oportunizar, obviamente, o interessado que traga suas razões também, que todos, a partir do momento que tomem conhecimento de tudo, aqui eu trago, isso aqui foi o que foi protocolizado no nosso gabinete, as razões trazidas pelo prefeito, então interessado nos processos, e é em virtude disto e respaldada especialmente no comando legal, que é forçoso que nós todos estejamos submetidos a ele, que trago para apreciação de Vossas Excelências. E é assim como me manifesto e é assim como reitero essa manifestação, presidente. Você dá a palavra, então. Vou fazer as minhas colocações, presidente. É o seguinte, o prazo de 15 dias eu acho totalmente equivocado. Eu acho que se tiver uma decisão, ao contrário da decisão de Vossa Excelência, que eu já votei antecipado, mantenho a votação. Eu acho que uma simples distribuição hoje, ela já seria resolvido o problema, que seria o relator natural. Não necessariamente, que é um assunto que Vossa Excelência, como eu entendo pelas alegações do prefeito, que uma discussão há 9 anos que tem numa Assembleia Legislativa, que todo mundo discute um problema político, que tem alguma coisa, eu não vejo isso interferir, nem pode, na minha visão, interferir em uma decisão que simplesmente foi cautelar nos dois sentidos. E a cautelar também um possível problema que viesse a acontecer. E logo depois que fizesse isso, ser distribuído eletronicamente, que é o nosso modelo atual, né? E digo, se a gente ainda não tivesse no modelo atual, a gente já tinha resolvido isso como era antigamente, no sorteio aqui com o Ministério Público, já tinha o relator natural. Eu acho que a presidência, nos casos omisso e de um possível procedimento, que o tribunal tenha a responsabilidade não de buscar agora, depois do fato, o leite derramado, buscar a solução de quem é o responsável por aquilo. Se nós estamos buscando o que a sociedade pede do tribunal, que a gente, antes do fato acontecido, se a gente possa prevenir, eu não vou remediar. Não tem o menor sentido a gente ficar aguardando simplesmente que o fato específico é um fato que está acontecendo agora. Quando acabar o mês de julho, acabou o São João. E aí a gente vai buscar quem é o responsável. É isso que o tribunal quer. Nós sempre fomos questionados pelo tribunal que faz as coisas acontecer muito posteriormente. Na hora que a gente está tentando incrementar uma política de estar antecipado nos problemas, buscando e dando ao presidente, no caso específico que não tinha uma distribuição concordada pelo Ministério Público, que não poderia ser feito, porque esperando a distribuição eletrônica, para manter exatamente o que a legislação nossa está pedindo. O presidente não tem autonomia de paralisar para não deixar o erro acontecer? Eu acho que é um equívoco. Não tem o menor sentido nas funções que o tribunal prega e no Brasil inteiro, que é a prevenção. Então, voto com Vossa Excelência e reafirmo meu voto que se tinha as atribuições e foi feita da melhor forma possível para que o tribunal mostre para a sociedade que está tomando as providências antes da coisa acontecer. É a minha manifestação, presidente. Conselheira Cleide, pela ordem. Ou Vossa Excelência gostaria de... Posso falar? Pode falar. Presidente, eu estive aqui refletindo um pouco sobre a questão que foi colocada pela conselheira Rosa com relação à suspeição protocolada pelo prefeito de Maceió, né? A minha preocupação nesse momento, eu tenho duas preocupações, né? De um lado, a gente tem um ordenamento jurídico, de outro, a gente também tem um ordenamento jurídico que está sendo supostamente violado por parte de um jurisdicionado do Tribunal de Contas, né? E aí eu me associo muito às ideias que
conselheiro Otávio sempre traz, de que a gente não pode pecar pela a nossa omissão, tá? Nós temos uma situação que foi posta pelo prefeito, né, pela parte requerente, e que Vossa Excelência, como presidente, não reconhece, não... se Vossa Excelência viesse realmente a reconhecer como suspeito, esse processo iria para o vice-presidente, que poderia encampar ou não a sua decisão. De modo que eu fico aqui procurando soluções para não impedir o Tribunal de Contas de funcionar, de atuar, e não soluções para buscar fazer com que o Tribunal de Contas ele deixe de funcionar quando ele deve de fato atuar, não é? Quando ele deve de fato atuar. De modo que talvez a solução para essa situação seja de fato dar o encaminhamento a esse processo de suspeição e Vossa Excelência, para Vossa Excelência poder avaliar de fato se é suspeito ou não, não é? Agora, independentemente disso, nós não podemos nos furtar de apreciar uma tutela cautelar que é urgente, é emergente, não é? Então, eu estou muito tendente aqui a seguir o entendimento trazido pelo conselheiro Otávio, sim, de dar continuidade à apreciação dessa cautelar, ratificando ou não. Porque talvez uma coisa não impeça a apreciação da outra. Ainda mais porque se o tribunal todo ratificar e fortalecer o entendimento do tribunal, esse vício ele passa, se é que existe, né? Caso Vossa Excelência venha a reconhecer que existe de fato uma suspeição, ele passa a ser algo de menor importância e acaba sendo encampado por uma decisão maior que uma decisão do colegiado do Tribunal de Contas. Então eu insisto, né, nessa linha que o tribunal ele não pode, independentemente do levantamento dessa questão, o tribunal não pode se furtar de decidir, de tomar uma decisão cautelar, porque os fatos talvez urjam a tomada dessa decisão de fato e a ratificação dela. Maria Cleide. Conselheiro, presidente, demais conselheiros, eu entendo, presidente, as colocações de Vossa Excelência quando fala que não se sente impedido. Eu acho o suficiente para que esse pleno possa decidir, né, com relação a essa cautelar, porque nós estamos numa fase ainda a gente está analisando uma cautelar. Distribuiu o relator ainda? E vai haver a distribuição. E tem um outro problema sério que eu acho, que eu entendo como bastante relevante, é a questão do nosso sistema não poder fazer o sorteio, porque poderia ter acontecido, mas existe esse agravante ainda, que é o nosso sistema que ainda está em desenvolvimento. Porque se já tivesse ouvido o sorteio naquele momento, não estaríamos com esse problema agora, né? Com certeza foi por conta disso que Vossa Excelência se antecipou e concedeu a cautelar. Então, por estes motivos, eu com as vendas da conselheira Rosa, eu vou acompanhar os votos do conselheiro Rodrigo, do conselheiro Otávio, por entender também que neste momento deve ser analisada esta cautelar. Eu acho que não tem sentido protelarmos mais 15 dias por uma coisa que é urgente. Então, eu acompanho o relator, Vossa Excelência, presidente. Conselheira Renata, por favor. Senhor presidente, são vários processos em um, né? Nós temos a questão inicialmente a decisão monocrática em função da ausência do sorteio. E por isso
originou essa decisão, e da decisão veio a cautelar. A priori é o que estaríamos definindo aqui hoje. Eu acato também a sugestão do conselheiro Rodrigo de separarmos o processo em seus objetos, né? Porque aí a gente já mistura 3 objetos em um único processo. Eu acho que, em função da ausência do sorteio, o tribunal, em função do tempo, para que o processo fosse analisado em tempo hábil a não causar um possível dano, foi tempestivo. Eu voto também acompanhando o voto do presidente na decisão monocrática, e em função da cautelar, e a questão da suspeição, a pessoa acusada que deve manifestar-se e fazer a sua defesa. Eu acho que são os processos independentes que, no mesmo contexto, mas que devem ser analisados de forma independente. É como pensa, senhor presidente. Bom, então eu penso que a cautelar fica aprovada pelo Pleno, e eu vou, naturalmente, conselheira Rosa, com todo, preparar a minha defesa junto ao gabinete de Vossa Excelência com relação à suspeição que se impõe neste caso. Presidente, em virtude dos fatos e das deliberações apresentadas, eu vou trazer, então, uma outra situação, para que, já que o Pleno não acolhe os comandos legislativos do CPC, eu trago uma nova postura, uma nova posição com relação ao processo. Pois bem, durante a análise que estava fazendo dos processos em vista, nos quais o presidente deixou de distribuí-los ao relator competente, ao argumento de que o sistema de sorteio não estaria funcionando, fui surpreendida ao ser informada por minha assessoria que se encontra em nosso gabinete o processo TC número 9014 de 2023, que trata de representação dando conta de supostas irregularidades perpetradas pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados, ACER, que foi coincidentemente recebida nesta Corte de Contas no dia 10/5 de 2023, ou seja, no mesmo dia que esses 2 outros processos que tiveram uma postura e um encaminhamento completamente diferente de Vossa Excelência, inclusive com relação a este processo, o sorteio ou a distribuição processual funcionou. Ele foi encaminhado ao nosso gabinete, subscrito por Vossa Excelência, que foi coincidentemente recebida nesta Corte de Contas no dia 10/5 de 2023 e foi encaminhada ao nosso gabinete por despacho subscrito por Vossa Excelência. Ora, eminente pares, trata-se de processo da mesma classe, representação, que tem o mesmo representado, que a ACER é um órgão municipal de Maceió, e que, muito embora tenha sido recebido no mesmo dia dos processos da pauta de hoje, ou seja, em 10/5 de 2023, não foram avocados pela esta presidência, e sim regularmente distribuídos à nossa relatoria, o que denota claramente uma prática que afronta o princípio constitucional da isonomia e que atenta contra a segurança jurídica. Diante deste cenário e da imperiosa necessidade de buscar mais esclarecimentos, não me sinto em condições de proferir meu voto. Eu estou há uma semana com 3 processos de notoriedade
complexidade. Eu espero que essa complexidade seja entendida e observada por Vossas Excelências. E que eu estou com apenas uma semana, 8 dias, mais ou menos isso, né? Contando aí o sábado e o domingo, com 3 processos de uma complexidade que, neste momento, foi o mais difícil que já chegou à nossa relatoria, ao nosso conhecimento. Pelo menos nesses 15 anos que eu estou no tribunal. Porque eles estão trazendo para nós o enfrentamento de diversas questões dentro de um procedimento praticamente único. E, diante deste cenário e da imperiosa necessidade de buscar mais esclarecimentos, não me sinto em condições de proferir meu voto, razão pela qual encaminhei hoje cedo ofício à presidência solicitando a prorrogação do prazo para a devolução do processo, ou dos 2 processos, conforme permissivo, contido no parágrafo 1º do artigo 25 da Lei Orgânica do nosso Tribunal, há pouquíssimo tempo em regência. A Lei Estadual 8790 de 2022, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas. Confira-se o texto, artigo 25. O conselheiro que não se considerar habilitado a proferir imediatamente seu voto poderá solicitar vistas pelo prazo de 10 dias, após o qual o recurso será reincluído em pauta para o julgamento na sessão seguinte, à data da devolução. Parágrafo 1º. Se os autos não forem devolvidos tempestivamente ou se não for solicitada pelo conselheiro prorrogação de prazo de no máximo 10 dias, e aí onde está amparada a minha solicitação de prorrogação, o presidente do colegiado os requisitará para julgamento na sessão ordinária subsequente, com publicação da pauta em que for incluído. E eu vou deixar de ler o parágrafo 2º do artigo 25, porque também Vossas Excelências têm em seu conhecimento, em seus assentamentos, em seus arquivos, a nossa nova lei de regência aqui do tribunal, nossa lei orgânica. Considerando a imperiosa suspensão da presente sessão, em razão do pedido de prorrogação do prazo pela devolução do processo em vista, solicito ao senhor presidente que convoque nova sessão extraordinária para o dia 20/6/2023. É a nossa manifestação, presidente, e aí Vossa Excelência pode deliberar. Muito obrigada. Vossa Excelência faz uma referência a um ofício que encaminhou à presidência? Sim, não foi encaminhado? Não tem nenhum ofício da presidência, não. Então, presidente, houve alguma falha da nossa assessoria que não encaminhou o ofício a Vossa Excelência, mas eu estou acabo de fazer neste momento, em sessão a Vossa Excelência, a prorrogação. Claro, conselheira. Eu só gostaria de fazer aqui um comentário. Podemos dizer o seguinte, talvez um erro não justifique o outro. O que acontece é o seguinte, a distribuição que Vossa Excelência se refere que fora feita em outro processo, ela certamente, se foi feita por algum ofício da presidência... Não, ele foi encaminhado o processo como da relatoria de Vossa Excelência, foi feito pela presidência, não é isso? E por que, presidente, Vossa Excelência também tem conhecimento que os 2 outros processos, que embora tenham estado como... tido problemas na distribuição, e foi o que ensejou Vossa Excelência se manifestar e avocar para Vossa Excelência os processos para manifestação.
Coincidentemente, os dois têm como relator, está na capa dos dois processos, relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. E, coincidentemente, o terceiro processo a que me referi, que também foi protocolizado neste tribunal no dia 10/5, aqui no tribunal, que era uma quarta-feira, ele também foi distribuído, não sei sob qual sistema, mas está lá na capa do processo, dos 3 processos, um encaminhado por Vossa Excelência, subscrito, dando andamento regular do processo para o meu gabinete, e os outros 2 tendo sido avocados por Vossa Excelência. Eu só tomei conhecimento, como trouxe as explicações para Vossa Excelência na sessão passada, tomei conhecimento pela imprensa em virtude de uma decisão da desembargadora Elizabeth, pedi à nossa assessoria, sabia sequer que eu estava constando como relatora do processo, pedi à minha assessoria para que fosse à presidência para tomar conhecimento do conteúdo do processo, em virtude de que eu preciso me inteirar do que diz respeito ao Tribunal de Contas e o que estava a acontecer. Eu tomei conhecimento pela imprensa e foi justamente por isso que eu pedi à nossa assessoria para ir ter com a presidência para informação sobre o processo. Quando o processo nos foi disponibilizado, nós observamos que na capa dos 2 processos estavam lá, relatora Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque. Independente de que forma se chegou a esta relatoria, ela tinha uma relatoria, estava lá, estava expressamente designada a relatoria da conselheira Rosa. Então, já que nós estávamos diante de um processo de dificuldade de implementação ou de implantação do nosso sistema de distribuição, independente de qualquer coisa, até porque para se respeitar a regra do juiz natural, esse processo tinha um relator conhecido, independente se era sob o novo sistema eletrônico ou se o sistema anterior. Tinha um relator conhecido. E eu, como relatora conhecida e designada na capa do processo, eu sequer tomei conhecimento. Eu deveria, pelo menos, ter sido convocada ou chamada à presidência para que me desse conhecimento do fato, já que este processo tinha sido distribuído, seja lá, enfim, sob que justificativa, ao meu gabinete. Mas não, eu só tomei conhecimento porque fui à busca de informações a respeito do que estava passando no tribunal, quando vi que uma decisão de Vossa Excelência tinha sido cassada pelo Tribunal de Justiça. Foi exatamente isso que aconteceu, presidente. Eu estou lhe narrando exatamente o que transcorreu da entrada deste processo aqui, do encaminhamento e tudo mais. E aqui está a minha nova manifestação a respeito. Tenho certeza que Vossas Excelências irão apreciar com bastante vagar, com bastante parcimônia, em virtude de que é uma situação delicada, e tenho certeza que qualquer um dos meus outros colegas que se sentissem da mesma forma, eu não estou aqui a deliberar e nem discutir em momento algum mérito de questão, mérito do processo. Eu estou tratando da forma, da condução processual, que foi equivocada. Esse é meu pensamento. Estou pedindo a Vossa Excelência a prorrogação do prazo, porque observe-se que são 3 processos que, como já repeti, e vou repetir mais uma vez, de alta complexidade. Era isso, presidente, que eu tinha para me manifestar. Muito obrigada. Senhora presidente, senhora conselheira, Vossa Excelência pedindo a prorrogação de prazo é uma solicitação inegável, que é um procedimento legal que vai ser atendido por essa presidência. Todavia, eu, como eu estava dizendo, se houve algum erro na distribuição do processo, quer dizer, os 2 processos que foram avocados pela presidência, ele não tinha juiz natural, não tinha, Vossa Excelência não era a juíza natural do processo, esses processos sequer tinham sido distribuídos ainda. O nosso sistema não estava permitindo a fazer a distribuição. Portanto, se houve algum impulso da presidência
para o gabinete de Vossa Excelência, sob qualquer motivo, sob qualquer pretexto, isso naturalmente é um impulso inválido, é um impulso que não tem previsão regimental nem legal, porque o sistema precisa ser sorteado. O sistema precisa ser sorteado. E não houve sorteio, não é porque o presidente não quis fazer, porque o sistema não estava ainda comportando, não havia o mecanismo de fazer sistema, de fazer pelo sistema a distribuição. Portanto, eu quero só com essas palavras, senhora conselheira, dizer de que não há absolutamente desta presidência nenhuma intenção, nunca houve e não haverá, de cessear, de tolher os direitos de Vossa Excelência de agir como juíza natural do processo, porque isso não é uma determinação que se faz pelo presidente, isso é quem determina isso é a nossa legislação maior. Então, só há algum equívoco em ser afirmado em algum momento que Vossa Excelência já era juíza natural de um processo que não houve nem possibilidade de ser distribuído, porque nós não tínhamos mecanismo de distribuição ainda. Na nossa TI não tinha como distribuir esses processos, porque se eu tivesse naquela ocasião, nada disso estaria sendo discutido, porque algum de Vossas Excelências seria ou será o juiz natural do processo quando ele for efetivamente distribuído, por sorteio. Porque a presidência não tem a competência de escolher qualquer um dos senhores e senhoras para ser juiz natural de qualquer processo. Quem faz isso é o sistema eletrônico de distribuição. Portanto, eu não quero entrar mais em qualquer tipo de discussão, senhora conselheira, porque acato, sem nenhuma sombra de dúvidas, o pedido de prorrogação que Vossa Excelência faz, naturalmente acobertada por um ditame regimental, legal, porque nós não temos nem regimento ainda, né? Nós estamos tratando de requisitos da lei, porque o nosso regimento ele é ainda hoje inexistente, porque nós temos uma nova lei que não tem sobre ela ainda um regimento que está em construção por uma comissão. Mas Vossa Excelência já está concedido o prazo que solicita regimentalmente e já faço a convocação na próxima sessão, como Vossa Excelência sugere. Muito obrigada, presidente. Eu só quero discordar. Questão de ordem aqui, dentro do contexto. Olha, se já foi votado, a distribuição eletrônica não foi realizada depois que foi autorizado, dependendo, inclusive, desse entendimento. Eu não estou entendendo como é que, se agora só é fazer a distribuição eletrônica, para ver quem é o conselheiro relator. E mata o problema. Eu não estou entendendo, depois da votação, essa prorrogação. Presidente. Sinceramente, eu não estou entendendo. Primeiro, convênio de Vossa Excelência, eu discordo no sentido de que nós não temos regimento. Nós temos um regimento, sim, até que sobrevenha um novo, ele é válido e, obviamente, vigente. Portanto, ele é compatível com a nova lei. aí é onde, deixe-me concluir, presidente, naquilo em que ele conflitar com a lei, aí sim, a lei se sobrepõe ao regimento em virtude de ter uma força e um comando maior. Mas, até o momento, senão nós não teríamos como estar trabalhando. Sem regimento, no vácuo de um regimento, não poderia o Tribunal de Contas estar atuando. Este é o meu pensamento. E, presidente, agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Tenho certeza, obviamente, que não foi de Vossa... como Vossa Excelência se manifestou aqui agora, não teve, ou não foi intencional essa distribuição. Eu também não posso deixar de enxergar que, independente, porque também no processo que nós estamos a observar, como eu já falei para Vossa Excelência, tem diversos meandros, nós não conseguimos ainda
avistar nenhum documento que comprove essa ausência de distribuição, esse problema de distribuição. A Vossa Excelência, no processo, nossa assessoria ainda não conseguimos observar nada que possa comprovar isso, e em virtude também dessa, enfim, se eu for me manifestar um pouco mais, eu vou tratar de assuntos que eu prefiro refletir com mais vagar e, enfim, já concedido o que solicitei de Vossa Excelência, certamente, se Deus assim permitir, eu trarei o nosso voto e nossa manifestação a respeito do feito no dia 20, como Vossa Excelência está tratando. Muito obrigada. Quer colocar alguma consideração? Presidente, eu penso que esse feito poderia ser chamado à ordem, tendo em vista que houve uma situação excepcional. Vossa Excelência, inclusive o Ministério Público pediu até o juízo de retratação com a revogação da medida cautelar, que foi concedida num momento em que não era possível fazer a distribuição eletrônica do processo. Segundo do conhecimento recente, até porque temos visto algumas distribuições, o sistema ele já está na funcionalidade de fazer o sorteio eletrônico. O que é que eu penso? Como a relatoria, Vossa Excelência, tomou a medida numa situação excepcional de impossibilidade de sorteio, mas que já houve essa correção, podendo ser feito o sorteio do processo, e que Vossa Excelência não poderá ser o relator, tendo em vista que o processo deve ser distribuído para um dos demais conselheiros, né, titulares, com exceção da presidência, que não é relator originário de nenhum processo. Penso eu que esse feito pode ser chamado à ordem, ser feita a distribuição eletrônica do processo de forma imediata, para que seja designado um conselheiro relator natural de cada feito, né? Aí vai seguir as regras de distribuição aleatória do sistema. E o relator natural do feito, ele poderá ou ratificar a medida liminar como uma decisão monocrática e trazer ao pleno, ou então ele mesmo entender monocraticamente que não cabe a cautelar e também pautar isso para o pleno decidir. Penso que perderia o objeto a questão da exceção de suspeição, até porque se está questionando uma exceção de uma relatoria excepcional que não estaria mais atuando em caso da distribuição eletrônica do feito. Além do que anteciparia uma resolução acerca da matéria, porque se a conselheira Rosa pede o adiamento para o dia 20, possivelmente o que é que vai ser feito no dia 20? Ou a ratificação da medida cautelar ou a revogação da medida cautelar. Incontinente, logo após isso, Vossa Excelência não vai poder continuar presidindo os referidos processos, porque não há previsão legal, né, de que o presidente seja o relator dos processos. Então, esse processo, de toda sorte, vai ter que ser distribuído aleatoriamente. Eu anteciparia essa situação, chamando o feito à ordem. Claro que aí seria necessário, inclusive, a concordância da conselheira Rosa, que pediu vista do processo, para que seja feita imediatamente a distribuição eletrônica para cada um deles, com a designação dos relatores naturais. E aí o relator natural do processo vai poder fazer uma ratificação da medida cautelar ou revogar a medida cautelar, e a gente anteciparia a resolução desse problema. Realmente, né, a gente ainda não tem a lei, essa distribuição aleatória é uma situação nova trazida pela lei, o regimento novo não foi aprovado, o regimento antigo não trata de distribuição aleatória. É uma solução que eu penso que encurtaria a celeuma desses processos, evitaria que isso ficasse para o dia 20. Eu acredito que o próprio DTI até hoje conseguiria fazer essa distribuição do processo
seguindo as regras, né, de distribuição aleatória, e a partir dali o processo teria um relator natural, se perderia o objeto até da exceção de suspeição trazido, né, nos referidos processos, e a partir daí o processo teria, eu acho que um desfecho até mais célere e sem tantos sobressaltos, sem tantos percalços jurídicos no caminho. Poderíamos deliberar se houver. Para mim não tem problema, eu não sei, não tenho nenhuma paixão por processo, eu só entendi da urgência e com